É impressionante perceber como as pessoas gostam de coisas, daquilo que se vê, se usa, daquilo que está ao alcance das mãos. O materialismo já era uma paixão no primeiro século, imagino hoje no século XXI. As pessoas gastam seu tempo apenas para acumular coisas que ocupam espaço nas prateleiras e gavetas da vida. Não, o ópio do povo não é a religião. É o Deus chamado dinheiro. Embalados nessa pregação da falsa prosperidade, a humanidade tem se autodestruído nos encantos das luzes daquilo que é temporal. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 17, o apóstolo Paulo diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E no capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo diz: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nesses versos lidos, Paulo faz uma tremenda advertência. Mas é verdade que também ele ressalta o valor de um ministério puro, verdadeiro e sincero. No entanto, é fácil perceber a indignação de Paulo por aqueles que, segundo ele, estavam mercadejando a palavra de Deus, ou seja, estavam comercializando a palavra do Senhor. E Paulo diz que essas pessoas, elas viviam praticando coisas vergonhosas, andando com astúcia e adulterando a palavra de Deus. Se isso acontecia nos dias de Paulo, o que ele diria em relação ao nosso tempo, à nossa realidade, com a chamada teologia da prosperidade, ou evangelho da prosperidade, um ensino falso, um pseudo-evangelho, que ilude e engana as pessoas, com todo tipo de promessas de cura, de libertação e de prosperidade financeira. Outro dia eu estava no meu carro e liguei o rádio e ali estava um pregador fazendo uma longa oração. Depois da sua oração, ele disse que iria fazer uma promoção e a promoção do dia era: cada pessoa que tivesse um pedido de oração deveria depositar numa determinada conta bancária um valor de R$2. E ele dizia: gente, são apenas R$2. Para que valem R$2? Você deposita R$2 para cada pedido que você tiver. Se você tem 2 pedidos de oração, talvez um por você e um por um filho seu, então você deposita R$4. Se você tem 3 pedidos de oração, serão R$6. E aí você dirá: mas como que o Senhor vai orar por mim, vai interceder por mim? E ele disse: olha, quando eu for ao banco e tirar o extrato bancário da minha conta corrente, vai aparecer o seu nome. E aí, dependendo do valor, eu sei quantos pedidos de oração você tem. E nesse próximo final de semana, ele dizia: eu vou subir ao monte e vou estar intercedendo por você na presença do Senhor em jejum, em oração. E aí, a depender do valor que você depositar, eu sei quantos pedidos de oração você tem, eu sei inclusive o seu nome que vai aparecer no extrato bancário. Oh, permita a minha franqueza, isto é ridículo, isto é um absurdo, mas lamentavelmente nós estamos vivendo nesses dias de muito engano. Esses enganadores são identificados por Paulo como obreiros fraudulentos. Está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos de 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros
se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, são expressões usadas por Paulo para identificar esses indivíduos que usam o nome de Deus para tirarem proveitos das pessoas por seus interesses egoístas. É claro que dentre esses pregadores da prosperidade pode existir alguma pessoa sincera. De repente o indivíduo está iludindo outros porque ele próprio foi iludido, ele próprio está iludido. Eu não tenho autorização e nem competência para julgar motivos, mas não tenho nenhuma dificuldade para avaliar a pregação e considerá-la completamente antibíblica. A palavra de Deus, como já lhe disse, ela é distorcida. Textos são descontextualizados e usados segundo seus propósitos, seus interesses escusos, egoístas e financeiros. Será que nesse momento estou falando para algum pregador dessa chamada teologia da prosperidade? Eu quero lhe dizer que Deus lhe chama, Deus lhe convida para viver e anunciar o Evangelho bíblico, o Evangelho eterno, o Evangelho que de fato salva e liberta, que transforma e santifica, o Evangelho do qual nós não temos com que nos envergonhar. Não essa pregação enganosa e mercenária, que ilude as pessoas com a intenção de tirar dinheiro delas, usando o nome de Deus. Se você está nesse meio, saia dele enquanto há tempo. Peça perdão a Deus e à sua igreja e viva dignamente o ministério da palavra. Um outro aspecto importante tem a ver com a questão do dizimar e ofertar. Seria este um ensino bíblico? Eu posso lhe assegurar que sim. No entanto, precisamos saber que nós dizimamos e ofertamos não pelo que nós queremos receber de Deus, mas pelo que nós já recebemos do Senhor. Dizimamos e ofertamos como expressão de reconhecimento e gratidão a Deus. Reconhecimento de que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. E a oferta, ela expressa nossa gratidão a Deus, porque Ele é Senhor e também Salvador. Eu posso lhe dizer que o dízimo revela a sua fidelidade ao Senhor e a oferta é uma expressão da sua gratidão a Deus. Mas olha, um outro ponto também muito importante. Conforme o texto que nós lemos, Paulo diz que alguns estavam mercadejando ou comercializando a palavra de Deus. Se havia alguém vendendo a palavra, é porque certamente havia alguém comprando. Se o Evangelho da prosperidade hoje tem muito sucesso, não só porque existem pregadores da prosperidade, mas existem também os consumidores desse tipo de Evangelho. E permita-me a franqueza, se você tem vivido consumindo esse tipo de pregação, acredite, Deus, Ele não abençoa gente interesseira e gananciosa, que quer usá-lo para se dar bem, que quer fazer algum tipo de troca ou de barganha vantajosa com Deus. Costumo dizer que os homens enganam e são enganados, mas o Senhor a ninguém engana e por ninguém é enganado. E ainda eu diria para você que essa questão de as doações levadas à igreja em forma de dízimos e ofertas, parte dessas doações serem usadas para o pagamento de salários de pregadores, de líderes religiosos, isso está ok. Segundo a Bíblia, não há nenhum problema nesse sentido. Paulo até chega a dizer que o obreiro é digno de seu salário, que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas é óbvio que isso não significa que os pregadores devem receber salários astronômicos para ostentarem em suas mansões, seus aviões e suas fazendas. O pregador, o pastor, deve ter uma vida digna, porém simples. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18,
Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem, ele diz, são temporais, e as que não se veem são eternas. Nossa atenção como filhos de Deus, nossa atenção máxima, deve estar não nas coisas que se veem, porque, diz Paulo, elas são temporais, elas são efêmeras, são passageiras. Todas as coisas que nós vemos neste mundo estão condenadas ao fogo, à destruição. Isso é só uma questão de tempo. Por isso, Paulo diz que nós devemos colocar nossa atenção nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Existe um mundo maravilhoso preparado por Deus para aqueles que o amam. Existe uma realidade superior, incomparavelmente melhor do que esta, que agora nós temos e nós vemos. É com esta visão, é com essa compreensão que nós, filhos de Deus, devemos viver neste mundo. Acredite, aos olhos do mundo, prosperidade tem a ver com o ter, mas aos olhos de Deus, prosperidade tem a ver com o ser. O que nós levaremos para o céu não é o que nós temos, mas o que nós somos. Nós levaremos o nosso caráter. E eu quero terminar essa reflexão lendo um outro texto maravilhoso de Paulo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor repouse sobre você e a sua casa. Que você seja verdadeiramente rico de esperança, tendo paz, tendo alegria no Senhor, pelo poder do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.